Bordo dos carros de muitos desses brasileiros que já pegaram a estrada tem um aparelhinho muito útil, o GPS, mas é preciso ter cuidado com ele. Entre na próxima à direita. Era para ser o fim dos problemas de localização, mas o GPS novinho não funcionou como o seu Luiz esperava. E eu estava em São Paulo, várias vezes ele me mandava entrar para um lugar que eu conheço São Paulo, né? Que eu sou de lá. Então eu digo, não, pera aí, esse troço aqui tá maluco. Com Vicente foi pior ainda. Ele saiu de Sorocaba, do interior paulista, para passear de carro pelo Rio Grande do Sul. E a viagem foi uma aventura. O GPS me mandou virar a um determinado momento numa estrada à esquerda e só tinha um barranco. E eu achei uma entrada nesse barranco. Achei até que de repente ligasse com uma estrada que fosse municipal. Mas essa estrada não existia não. Na verdade era a entrada de uma chácara mesmo e eu fiquei perdido, né? Na maioria das vezes o GPS nos leva onde queremos chegar. O problema é o que acontece durante o trajeto. Muitos mapas estão desatualizados e o motorista acaba sendo mal orientado. Este equipamento, por exemplo, está me mandando dobrar à esquerda no próximo cruzamento. Mas não é muito recomendável que eu faça isso, a não ser que eu queira trafegar pela contramão. E de tanta informação equivocada surgiu até uma nova profissão: atualizador de GPS. O Wellington largou o emprego fixo para viver exclusivamente disso. E o que não falta é cliente. Hoje o mapa brasileiro, perto do europeu e do americano, são péssimos. Então você imagina se você tiver ainda com um equipamento de GPS desatualizado. Você vai ficar perdido. Calma, viu? Problemas com o GPS são recorrentes, mas na maioria dos casos há solução. Vamos ouvir o trabalho da Vitória Ribeiro. Prepare-se para virar à direita. A 100 metros, vire à direita. Entre na próxima à direita. Entre na próxima à direita. Mas às vezes não é possível virar à direita. O aliado de quem não conhece bem os caminhos pode se tornar o grande vilão do motorista. A boa notícia é que há solução. A tecnologia do GPS, Global Positioning System, atiçou a curiosidade do técnico Wellington Assunção, que em 2008 adquiriu o primeiro aparelho. Por gostar bastante de eletrônicos, ele quis estudar o equipamento e aprender como funcionava, mas não foi fácil pesquisar. Segundo Wellington, não havia nenhuma informação no Brasil sobre os softwares utilizados. Pesquisando em sites de outros países, ele ganhou conhecimento e fundou um fórum de discussão e troca de experiências para ajudar quem precisava. Há mais de 4 anos, o especialista em GPS aprendeu a primeira e mais básica dica: todo o aparelho precisa ser atualizado. Muitos motoristas acreditam que nada mais precisa ser feito após a aquisição do produto. Mas o mapa padrão relativo ao Brasil é de 2009. O Wellington Assunção começou a se inteirar ainda mais depois que se aposentou por invalidez quando perdeu parcialmente a visão. O fórum foi um sucesso, mas as dicas online não bastavam. Então, ele abriu uma empresa especializada. E mesmo você ajudando esses usuários, eles não conseguiam acompanhar um tutorial ou uma ajuda mesmo por telefone. Aí eu resolvi o quê? É fazer o equipamento dessas pessoas. E comecei a visualizar que o Brasil era muito carente, não existe um especialista em GPS. Hoje nós temos bastante profissionais aí fazendo atualização, mas especialista não. E eu me especializei nisso. Os exemplos de falhas são inúmeros. A farmacêutica Mariana Sobral reclama que, além de o aparelho ser lento, já mandou fazer conversões erradas. Ele fica recalculando muito tempo, manda a gente fazer conversões que não são mais permitidas, mas o meu, ele dá poucas opções de caminho. Se eu for seguir exatamente o que ele está me dizendo, às vezes eu acabo fazendo uma volta muito maior do que se eu já tivesse conhecido o caminho antes e fizesse alguns cortes, né? O arquiteto Bruno Martinez já chegou atrasado e foi obrigado a apelar. Teve até uma situação que foi engraçada. Eu tinha uma entrevista de emprego marcada para 8h30 da manhã e fui chegar às 9h30 da manhã no local por conta disso. Por ele me dar locais diferentes ou locais próximos e nunca chegar no local que eu precisava ir. E eu tive que deixar de usar o GPS para estar usando um guia para conseguir chegar no local.
De acordo com Wellington Assunção, é preciso primeiro saber o que se quer do aparelho, já que hoje em dia eles oferecem muito mais do que um simples sistema de navegação. É bom também conhecer a loja, a marca e a garantia. Em média, aparelhos de boa qualidade custam R$ 350 e todos devem ser atualizados por um especialista. O equipamento comprado em qualquer local vem desatualizado. O padrão é Mapa Brasil, ano de 2009. Como São Paulo, que sofre umas mudanças, né, diariamente, então realmente a pessoa que pegar um equipamento desse, sair da loja e não procurar um especialista para atualizá-lo, vai ter um grande problema de contramão, ruas que não existem, ruas que já existiram não existem mais, túneis, até pontes, né, novas. Ainda assim, como existem mudanças constantes em cidades grandes como São Paulo, o software nunca vai retratar com 100% de fidelidade o mapa. Pequenos municípios também podem não estar registrados. O Wellington Assunção dá uma dica. Se a pessoa colocou o seu destino no GPS, tá, e sabe ir até aquele bairro, ou pelo menos até próximo àquele destino, que faça o seu caminho. Não vá 100% ao GPS. Quando ele chegar ao bairro, que ele realmente não sabe aonde está essa rua, ele realmente agora ele tem que acompanhar o GPS. Se ele fizer isso, o GPS ele vai ser um excelente companheiro para ele. Além de guiar, o GPS pode ser um aliado da segurança. Para o especialista, o equipamento auxilia em caso de neblina, por exemplo, indicando as curvas de uma rodovia. Vitória Ribeiro, Rádio Sul América Trânsito. 13h45 agora.